tarde a todos. É um enorme prazer estar aqui com vocês nesse mais um diálogo da BLTA. O tema desse diálogo é o que vai mudar no Brasil e no mundo. Eu sou Martin Frankenberg, sou presidente da BLTA e tenho imensa honra de mediar esse diálogo. Eu gostaria de fazer uma breve introdução antes de apresentar aqui os nossos pessoas que estão aqui conosco nessa mesa. O turismo de luxo, que é um tema que interessa a todos nós nesse fórum, ele sofre grandes mudanças há muito tempo. Se a gente voltar mais ou menos 20 anos, o que é turismo de luxo e trazer para o presente, aquilo que a definição mudou muito, né? Luxo, antigamente, era muito voltado à infraestrutura. Então, havia uma proliferação de produtos e hotéis com 5 piscinas, 8 restaurantes, 500 quartos. E essa era uma definição mais ou menos aceita sobre o luxo. Ao longo do século XXI, essa ideia começou a ser posta em xeque. E cada vez mais o luxo é associado a um turismo de experiência. Infraestruturas menores, mais intimistas, seja em cidades, seja em lugares de natureza, seja em lugares na praia. O conceito de luxo migrou muito. E o tema da nossa discussão hoje aqui vai ser o que vai acontecer a partir de agora. O pensador, o Yuval Harari, ele tem uma frase que é: o que aconteceu na pandemia, essas grandes emergências, tem a estranha capacidade de acelerar a mudança. Então, o que nós vamos discutir hoje é em que medida o luxo vai migrar depois dessa pandemia. Para discutir esse tema hoje, eu tenho imensa honra de estar com 4 pessoas que são especialíssimas no assunto. Começo aqui com a Melissa Fernandes, que é minha colega vice-presidente da BLTA, além de ser diretora-geral do Hotel Unique Garden. Ela tem mais de 25 anos de experiência em hotelaria ao redor do Brasil e do mundo. Também tenho a Mari Campos, que é uma jornalista especializada em turismo de luxo, hotelaria e lifestyle, e há 16 anos ela colabora como freelancer para as principais publicações brasileiras e estrangeiras. Mas como esse fórum também tem uma pretensão de discutir as mudanças no mundo, nós importamos 2 ingleses, os 2 com o mesmo nome. Primeiro vou apresentar o Simon Hayes, que é diretor fundador da Sendeiros, que é uma das principais representações de hotéis na Inglaterra, com foco exclusivo em hotéis na América Latina e hotéis especialmente ligados à natureza e vida selvagem. E um grande amigo e conhecedor do Brasil, casado com uma brasileira, frequenta o Brasil com muita assiduidade, deve estar com uma saudade danada de estar por aqui, agora que está chegando o verão. Enfim, espero que você possa estar com a gente em breve. E, finalmente, o Simon Mayo, que é o diretor de eventos da ILTM North America, Latin America e a Proud, 3 das principais feiras de turismo do mundo. A ILTM Latin America acontece aqui em São Paulo todos os anos, também que originalmente era conhecida como Travel Week. Simon mora em São Paulo e é uma das pessoas que mais conhece o mundo de turismo por aqui. Então, bem-vindo a todos, é um prazer dividir essa mesa com vocês e vamos diretamente ao assunto. Eu queria abrir com uma pergunta para a Melissa, que é o seguinte: você é diretora de 2 hotéis, um em cidade e outro fora da cidade, e ao longo da pandemia você viu tudo virar de cabeça para baixo. Eu queria que você falasse um pouco, Mel, da sua experiência, do que aconteceu, quais foram as grandes diferenças entre o que aconteceu nesses 2 hotéis e o que veio para ficar.
Obrigada, Martin, a todos. Um enorme prazer estar com vocês de novo. Martin, a gente está sempre junto e com os outros convidados, um enorme prazer dividir esse momento. Bom, acho que nenhum segredo, foram meses e intensos desde fevereiro, março, né, quando tudo começou. Ambos os hotéis, tanto o Unique quanto o Unique Garden, fecharam. Acho que a grande maioria dos hotéis, no primeiro momento foi um choque, né? Então todo mundo resolveu fechar, foi até de certa forma muito rápido. O Unique ficou um pouquinho mais tempo aberto porque a gente tinha alguns clientes internacionais que não conseguiam voltar para os seus países. Então a gente esperou esses clientes voltarem para poder fechar. Ambos os hotéis ficaram fechados por 2 meses, mais ou menos. O Unique São Paulo, a gente decidiu no momento, assim, vamos abrir, vamos ver o que vai dar. No dia 12 de junho, que foi o dia dos namorados. E o Unique Garden, a gente voltou a abrir dia 1º de julho. Ambos com perfis muito diferentes. O Unique São Paulo extremamente urbano e o Unique Garden super de lazer. No passado, a gente tinha o Unique São Paulo com uma ocupação de cerca de 70% na média do mês e uma ocupação de segunda a segunda quase. O Unique Garden era um hotel com foco um pouco maior de final de semana. O que a gente percebeu com a reabertura? Primeiro, que eu acho que está todo mundo vendo e agora vem especificando, o Unique São Paulo, que tinha um cliente expressivamente corporativo internacional, perdeu essa grande e incrível fatia. Então, o internacional sumiu e a gente entende que demora um bom tempo para voltar. O corporativo sumiu, né? Aí todas as empresas entraram em home office e aí existe uma grande discussão se vem para ficar, se não vem, se vai ser uma mistura, né, do home office com presencial. Eu vejo as grandes empresas divididas e esperando um pouquinho do que vai acontecer, mas eu acho que uma das coisas que vem para ficar é um pouco mais do home office, diríamos assim. Algumas empresas entenderam que pode ser mais produtivo, pode trabalhar eventualmente com menos pessoas ou com menos trânsito, que as pessoas produzem mais em suas casas. Outras entendem que não é saudável, que falta o convívio social, que os estagiários não aprendem com ninguém, enfim. Então, existe uma discussão grande, mas eu acho que vai ser um equilíbrio. Eu acho que volta aos poucos o corporativo, né, com uma fatia menor, e muita empresa ainda fica, pelo menos, sei lá, 2, 3 anos, até entenderem aí como fica. Então, acho que essa é uma das tendências aí do corporativo. Então, o Unique São Paulo perdeu o corporativo, perdeu o internacional, está vivendo 100% de lazer numa cidade cosmopolita e urbana. Então, a ocupação durante a semana por volta de 20%, 30%, e o final de semana sobe com as pessoas que querem curtir a cidade e sair de casa, né? O que a gente percebeu muito desde o começo é que as pessoas queriam sair. Eu não aguento mais ficar em casa, eu quero curtir, eu quero ver uma piscina aberta, eu quero tentar ver gente, mesmo que com distanciamento social. E já no Unique Garden, acho que como a grande maioria dos hotéis de lazer do Brasil agora, vem se beneficiando bastante. Hoje no Unique Garden eu tenho uma ocupação em média de 80% e praticamente de segunda a segunda. O que a gente percebeu que, em termos de período, antes as pessoas ficavam 1 noite, 2 noites, hoje subiu para quase 4 a 5 noites. Então, as pessoas vêm para ficar com mais tempo, curtir, até porque tem mais tempo. Quem tem dinheiro e não viajou para fora, né, está querendo curtir algum outro lugar. Muitas famílias com seus filhos que não tem para onde ir e com uma certa flexibilidade de horário. Então, famílias, né, a gente até liberou o Unique Garden para aceitar criança. Então, a gente percebe essa tendência de um turismo mais o slow travel, que a gente fala, né, que vem com mais calma e fica mais tempo. O turismo de famílias e grupos menores. O turismo até do isolamento, que a gente fala, muita gente que quer se reconectar, que quer estar em contato mais com a natureza. As pessoas estão buscando lugares abertos, foco no bem-estar. Então, assim, resumindo, de mudança dos 2 hotéis, são perfis, os 2 têm perfis de lazer, porque todos os hotéis do Brasil agora estão
estão brigando pelo cliente de lazer. No entanto, o Garden mais aberto, mais natureza, com experiências autênticas, diríamos, mas com esse foco de natureza, e com um período de dias maior. No Unique São Paulo, as pessoas vêm para ficar um pouco mais, 2 dias, comemorar o aniversário de casamento, enfim. Então, de forma resumida, mas para não me estender, a gente falou um pouquinho de home office, a gente percebe que as pessoas, o brasileiro está se obrigando um pouquinho a agendar as coisas e aprendendo a se planejar um pouquinho. Se você não se planeja, você quase não consegue hoje um final de semana em algum hotel. A grande maioria dos serviços devem ser agendados, porque pelo distanciamento social não pode ter muita gente junto, então academia, spa já tinha que agendar mesmo. Os spas estão lotados, num movimento muito maior do que antes, todo mundo querendo fazer massagem, enfim. E acho que é isso de tendência, assim, as pessoas querem... e uma coisa, acho que é importante lembrar, querem estar com pessoas, por mais que tenha esse distanciamento social, por mais que tenha vindo a tecnologia, eu acho que é uma coisa que veio já vinha, né, já era o futuro, a tecnologia, e ela acelerou o processo, né, hoje a gente está fazendo um evento híbrido, cada um num canto do mundo e a gente, no fundo, está junto, mas por mais que a tecnologia nos aproxime, e às vezes nos distancia, o contato humano, eu acho que está mais forte do que nunca. As pessoas querem ver pessoas, querem falar com pessoas que ficaram muito tempo isoladas. A minha equipe de reservas, o tempo de reservas hoje demora o dobro. Querem conversar, querem falar dos seus momentos de pandemia. É quase uma terapia, uma reserva. Então, isso eu acho que também, pelo menos num curto período, veio para ficar. Assim. Apesar da tecnologia, o contato humano continua mais forte do que nunca. E é isso, para não me entender. Simon Mayo, você diria que esse comportamento é parecido ao redor do mundo? É assim que os estrangeiros também estão viajando? E 100%. O que vai acontecer com pós-pandemia? Melissa já falou tudo, concordo 100%, na verdade. No primeiro, eu quero te agradecer pelo convite, e porque realmente e parabenizar vocês pela iniciativa, porque eu acho realmente BLTA está fazendo, vocês são os maiores embaixadores do Brasil pelo estrangeiro, viajantes de luxo, primeiramente. Concordo 100% com a Melissa. Eu estava lendo essa semana, o Condé Nast Traveler lançou 5 tendências que eles vejam pós-pandemia. Eu concordo com tudo que eles falam. Primeiro, o staycation, viagens domésticas e sustentabilidade. Segunda, o wilderness, o natureza. Terceira, viagens isolados. E quinto, e eu acho muito importante, dream trips, viagens de sonhos, porque realmente agora todo mundo está sonhando de viajar e não vão gastar 2 dias, 2 dias em São Paulo, 2 dias no Rio, 2 dias no Iguaçu e volta para Nova York, Londres ou Hong Kong. Eles vão querer passar 2 semanas, 3 semanas no Brasil viajando. E Melissa falou sobre slow travel, que o New York Times estava falando essa semana também. E, na verdade, o tema da ILTM Latin America no ano passado foi o Back to Nature, porque já há um tempo estamos acreditando que a natureza é tão importante em nossas viagens. A natureza é diretamente relacionada com nossa felicidade. E um mundo que estava correndo o tempo inteiro, que estava brigando nas mídias sociais no tempo inteiro, estava procurando um lugar onde eles podem escapar e fica fora de tudo isso. E também não só sobre natureza, mas sobre os grandes espaços abertos, que é muito importante. E
o que está acontecendo agora, essas tendências, essa moda que nós já tínhamos, está acelerando com a pandemia. E agora, pós-pandemia, todo mundo vai procurar e eles vão viajar por mais tempo. E três coisas que eu acho que o brasileiro, o hoteleiro, o DMC, fornecedor brasileiro, precisa prestar atenção, e o que a Melissa estava falando sobre o longa estadia, onde as pessoas realmente querem valorizar sua viagem, não fica com pressa e não desperdiçar. Porque eu acho que é isso um valor que todo mundo vai ter muito mais do que nunca. O segundo é essa ideia de workation. Eu já fiz 2 vezes durante a pandemia, durante o lockdown, quarentena. Passei 1 mês na Inglaterra, trabalhando lá na Grã-Bretanha, fui para a Escócia, fiquei trabalhando lá, voltei, passei 1 mês no Rio, trabalhando lá. Eu acho que vai acontecer muito mais com o solo traveler, com os casais, porque é muito mais flexível para eles. O viajante LGBTQ é muito comum. Já vi vários amigos ingleses aqui em São Paulo e Rio viajando. E terceiro, com essas longas estágios, vai com certeza ter muitos mais profissionais, o white collar workers, trabalhando remota. Talvez um pouquinho remota, mas vai dar muito mais liberdade para eles para viajar, especialmente os americanos que só têm 15 dias por ano. Eles podem ir para o Brasil e passar alguns dias trabalhando no hotel, no Unique, em São Paulo, antes de ir para o Pantanal, Amazônia, Iguaçu. Eles podem passar esse tempo e vai dar mais flexibilidade com os voos também. E o que eles vão economizar com essa flexibilidade dos voos, eles podem gastar no hotel. Eu acho que o desafio para o brasileiro, para o fornecedor brasileiro, é criar as rotas para os estrangeiros, guiar eles muito, porque eles querem saber. Sempre meus amigos falam, olha, eu quero ir para o Brasil. Eu falo, ok, onde você quer ir? Eu sei que eu quero ir para o Rio e talvez a Amazônia. E eles não entendem o tamanho, como funciona, quais são as rotas. Quando eles vão para o Peru, já 10 anos, 15 anos, Belmont já está fazendo rota para eles. Você vai para o Lima, fica no Belmont Miraflores. Depois você vai para o Cusco, fica nas Arenas. Depois você vai pegar o Belmont trem e faz o Machu Picchu. Agora você pode fazer outro lugar, eles têm. Então, eles fazem tudo para eles. Ou pode combinar com Iguaçu, Belmont das Cataratas. No Brasil, eu acho que nós faltamos um pouco disso. Vamos ajudar a viajante estrangeiro fazer uma rota longa só no Brasil. Não mistura com a Argentina, não mistura com o Chile. Vamos fazer 3 semanas no Brasil, o que merece, e você só vai conhecer o Brasil profundamente fazendo 3 semanas fazendo isso. Minha opinião. Esse é um ponto muito interessante, né? Acho que você falou uma série de coisas muito importantes de pontuar. Primeiro, eu acho que o Brasil, diferente de um país como o Peru, quando um estrangeiro pensa em vir ao Brasil, não é claro o que ele quer fazer, né? Quando um estrangeiro fala para ir para o Peru, é óbvio que essa pessoa está pensando em Machu Picchu, com certeza. O único ponto de entrada ao país é Lima, então, obviamente, Lima está incluso nesse roteiro, e dependendo do tempo que ele tem, pode estender para ou a parte da Amazônia peruana, ou para uma outra região do Peru, mas essencialmente é Lima,
Cusco, Machu Picchu e mais uma ou outra coisa. Quando a gente fala de Brasil, as rotas são infinitas. E eu acho que, como país, como política pública, a gente ainda não conseguiu, especialmente no segmento de luxo, estabelecer uma comunicação que explica tudo o que tem para fazer para o turismo de luxo aqui no Brasil. Né? E as rotas também não são fáceis, né, Martin? Para o gringo, as coisas, sei lá, se o cara quer ir do Nordeste para a Amazônia, ele tem que voltar para São Paulo para conseguir. É complicado mesmo, né? Não só pelas distâncias, mas pela própria logística. Com certeza. E também, Martin, os operadores, às vezes, demora muito tempo para começar a vender Brasil, porque é tão grande e é tão complicado. Então, eles não sabem onde começar. Então, a gente tem isso muito também, né? Que tem que insistir e eles têm que viajar várias vezes para poder ter o conhecimento do país para começar a vender aqui na Europa. Pois é, inclusive, você que trabalha no mercado inglês, Simon Hayes, continuando com o exemplo do Peru aí, a quantidade, a consistência da presença da Promo Peru, que é a agência de fomento do turismo do Peru na Inglaterra, comparado com o que a Embratur faz, é incomparável. É uma presença constante, é uma coisa que sempre está se falando. Tem sempre pessoas lá habilitadas a ajudar os operadores de turismo estrangeiros a conhecer melhor o país. Eu queria aproveitar, Simon, e te perguntar uma coisa. Eu sei que você trabalha especialmente com hotéis de natureza. Eu acho que se a gente pensa no turista brasileiro, né, não no estrangeiro agora, no turista brasileiro, quando ele viaja internamente pelo Brasil, ele costuma pensar em praia. O brasileiro, certamente o turista de luxo do Brasil, ele ainda não descobriu os destinos de natureza do Brasil. Né? O paulista, o turista de luxo, ele escolhe para a Bahia, ele escolhe para o Ceará, ele escolhe para o litoral norte de São Paulo ou do Rio de Janeiro, mas ir para os destinos de natureza ainda não é algo que é parte disso. Ele prefere ir para a natureza em outros países do mundo. Né? Vai para a África, vai para a Nova Zelândia. Eu queria que você falasse um pouco, na sua experiência, Simon, sobre o papel que o turismo de natureza tem nessa mudança conceitual que vai ter. Por que a natureza está sendo cada vez mais importante? Também acho que o Simon Mayo tocou um pouco nesse assunto. Eu sei que você tem uma paixão por esse turismo de natureza. Eu queria ouvir o que você tem a dizer a respeito. Obrigado, Martin. Tenho uma paixão, sim. E é um grande prazer estar aqui com vocês também. Bom te ver, amigo. Eu consigo ter o teu conselho também, porque aqui são mais que 8 horas na Inglaterra, então tomando uma cervejinha com vocês, né? Ótimo. Informal. Então, eu queria falar sim da natureza, mas antes que isso, eu queria falar rapidinho de umas coisas que Melissa e Simon falaram, que aqui na Inglaterra a gente pode visualizar certas tendências surgindo, né? Que provavelmente as pessoas vão viajar menos, ficar mais tempo, talvez com uma semana de trabalho de meio. Pode ser que eles vão uma vez por ano, uma vez cada 2 anos, mas eles vão para 2 meses, por exemplo. Então, isso a gente veja mudando. E a gente vê também o crescimento do nômade digital, do digital nomad. Como você, Simon, né? Como todos nós, na verdade, que somos mais livres para vagar o mundo e, ao mesmo tempo, trabalhar. E também a gente percebe mais viagens privadas e mais fechamentos de propriedades. E eu acho que design e arquitetura são eternos. Esse não muda, não. Esse sempre vai ser muito importante e vai ter uma demanda forte para lojas localizados em grandes propriedades, com biodiversidade. A gente sempre, na verdade, pensou, batendo papo faz muitos anos com o Manu do Pissinguaba, do Catuçaba, né, que os verdadeiros luxos são espaço e tempo. E é verdade isso. Mas, de tudo isso, a nossa necessidade para contato com a natureza me afeta mais.
E a Simon falou disso também, a Melissa também, né? Que é uma coisa muito importante. Aqui na Europa, a gente pode ver isso acontecendo. E eu aposto que não é tão diferente em Brasil. A natureza, a nossa conexão com ela, é fundamental, tanto para nosso futuro e nosso bem viver. E turismo de luxo, você falou, Martin, continua se transformando. Mais pessoas pensam profundamente sobre quais experiências gostariam de ter e qual impacto positivo deixaram para trás. Sentir parte da solução para o meio ambiente, tanto para comunidades locais e a preservação da cultura. Então, é uma paixão meu a natureza, e o Brasil é o lugar da natureza no mundo. Eu queria, inclusive, mencionar um ponto que é super relevante, e a gente talvez não sabe falar sobre isso nem para nós mesmos, quanto mais para o mundo. No ranking do World Economic Forum, que ranqueia 140 países em relação aos seus atrativos turísticos, o Brasil, por muitos anos, tinha o primeiro lugar nesse ranking por atrativo natural. Este ano, aliás, em 2019, ele caiu para o segundo lugar. Mas, ainda assim, é uma coisa que a gente aproveita muito pouco. E queria aproveitar e trazer a Mari aqui para a conversa e perguntar para você, Mari, o que mudou? E assim, você tem alguma pista sobre o que mudou nos hotéis do Brasil? Você que já viajou por tantas centenas de milhares de hotéis de luxo pelo Brasil e pelo mundo, o que muda? Como que essa relação do brasileiro e dos hotéis brasileiros com o luxo, com a natureza, o que está mudando no discurso deles? Eu acho que já vinha acontecendo uma mudança nos últimos anos, não só na hotelaria de luxo. A gente sabe que a hotelaria de luxo é uma grande trendsetter, né, que vai lançando as tendências que outros nichos do turismo pegam também, mas já existia um foco muito maior em experiência. Então já tinha acabado aquela conversa que o hotel era para dormir e comer, dormir e tomar banho, né? Então tinha muito mais foco na experiência. Mas o que eu acho que especialmente os hotéis de luxo brasileiro sabem fazer e que deve ficar mais pronunciado agora é a questão da autenticidade. A gente sempre fala do Brazilian flavor, e a gente está falando até agora da importância das pessoas. A Melissa falou, a gente quer ver pessoas, ainda mais agora. Então, eu acho que essa questão da nossa autenticidade está cada vez mais latente na hotelaria de luxo, e isso está passando para outros nichos da hotelaria também. E a questão da sustentabilidade, eu acho que isso também é uma tendência que já tinha começado, felizmente, antes da pandemia, mas que agora ela é muito mais latente ainda, até porque o viajante brasileiro, acho que o viajante estrangeiro já estava mais ligado nisso antes, mas o viajante brasileiro, agora que ele começou a entender direito o conceito da sustentabilidade, que não é simplesmente a preservação do meio ambiente, natureza, mas que é também a hotelaria que cuida das suas comunidades, é todo um approach muito maior, né? Então, eu acho que essa mudança, para mim, a mais significativa na hotelaria de luxo brasileira nos últimos tempos foi essa questão de valorizar o nosso, então a autenticidade em tudo. Então, temos mais sabores brasileiros nos restaurantes dos hotéis, temos a playlist com muita música gostosa brasileira tocando no café da manhã. Acho que essa mudança já vinha acontecendo e realmente vai ficar cada vez mais pronunciada, seja um hotel urbano ou seja um hotel envolto, cheio de natureza ao redor. Acho que essa questão de associar autenticidade e sustentabilidade, isso provavelmente veio para ficar. Não só a hotelaria passou a dar mais valor para isso, a entender que é necessário, né? A gente tem que fazer do turismo uma cadeia mais sustentável, até para a gente fazer essa cadeia ter uma vida muito, muito, muito longa
independente das dificuldades que apareçam. Mas acho que a autenticidade é uma coisa que dá para trabalhar mais na hotelaria brasileira, mas eu tenho visto isso nos hotéis urbanos, nos lodges de selva. A gente tem a Navilhanas, que é parte dos associados, aí faz um trabalho incrível, tanto dessa questão do autêntico, do local, então é tudo muito amazônico lá, mas a trilha sonora é muito brasileira em geral, e eles também sabem fazer um trabalho com as comunidades deles, que um trabalho incrível, super amplo. Então, eu acho que essas coisas foram as mudanças mais significativas. Estou com medo de me estender muito, você vai me cortando. Não, imagina. Mel, você tem uma atuação muito grande no mercado de luxo como um todo, para além da hotelaria. Que outros comportamentos que você vê que vão de encontro com essa questão aí que a Mari está falando de autenticidade, sustentabilidade, né? Você acha que o consumidor brasileiro ele está migrando para está mudando de que maneira na sua relação com o turismo de luxo? Bom, uma grande parte das minhas anotações aqui a Mari falou, né? Não tem muito, tem tantas coisas diferentes, até para a gente não ser repetitivo, mas além das experiências autênticas, que eu concordo 100% com ela, né? As pessoas cada vez mais querem conhecer, fazer alguma coisa que seja muito típico do local, da região, né? Conhecer o produtor local, que a gente tem falado muito, né? Valorizar o entorno. O turismo de luxo é uma compra muito emocional, né? Então, as pessoas dependem muito dos seus momentos e querem curtir essas experiências aí, cada vez mais é a tendência, eu acho, que do momento. Eu não acho, sinceramente, que o brasileiro vai mudar radicalmente em 8 meses. Eu acho que a gente tem falado muito do ser versus ter, o ser é muito mais tendência agora, mas o brasileiro tem uma coisa muito do ter, do comprar, eu acho que daqui a pouco isso mais para frente volta em algum momento, e agora ainda é uma tendência do estar em conexão consigo mesmo, enfim, esse olhar para dentro, eu acho que é uma tendência de muita gente. Eu acho também que as pessoas buscam marcas com transparentes, né? Acho que é uma das coisas mais, e que passam segurança. A gente viu, pelo menos, bem no começo da pandemia, e eu acho que tende a ficar. No primeiro momento, você vai consumir ou vai visitar marcas em que você confia, que você sabe que está seguindo os protocolos, porque tem as pessoas que não estão nem aí para os protocolos, mas tem muita gente preocupada e de olho. Como a Mari falou, que começou a sair, fez uma viagenzinha aqui, uma ali, já começou a sentir um pouco de segurança, a gente, né, numa conversa antes da gente entrar aqui. Então, tem vários perfis de clientes, mas, no geral, as pessoas vão para lugares onde elas se sentem seguras, pelo menos até ter a vacina. Então, acho que a segurança, a transparência, a gente já falou um pouco do valorizar o Brasil, mesmo que esteja na marra, o cliente está sendo obrigado a conhecer o Brasil, porque ele não pode ir para fora, mas aí é oportunidade mesmo. Então, a gente falou um pouco antes de entrar aqui de Lençóis Maranhenses, né, que era só estrangeiro que visitava. Eu mesma acabei de voltar faz um mês, achei um dos lugares mais incríveis que eu já vi na vida, e o brasileiro não conhecia, que é uma pena. Então, eu já vi muita gente agora indo para a Amazônia, então tá com esse olhar, bom, não posso ir para fora, para onde eu vou? Deixa eu descobrir aqui. Então, o próprio Unique Garden, muito cliente novo, que falou, não, eu não posso ir para não sei o quê, eu não posso ir para Miami e vim conhecer. Então, a gente percebe essa obrigatoriedade, mas acho que é uma tendência, a oportunidade de você captar, roubar o cliente aí e conquistá-lo nesse momento. E eu acho que é isso, Marte, assim, a gente falou de segurança, falou de tecnologia, né, que vem para ficar, a humanização, né, as pessoas, de novo, já falei, querem o máximo possível em contato com pessoas, a gente está com as máscaras, a gente fala muito agora do sorrir com os olhos, né, mas não deixar esse carinho e esse cuidado com o cliente, porque ele quer ser mimado, ele quer, né, que a gente pegue no colo. O turismo de isolamento, que eu já comentei. Então, acho que essas são algumas das tendências aí que vem para ficar no turismo de luxo, na hotelaria. Uma coisa que
que eu acho muito interessante, como a gente estava falando aí, a Mari falou de autenticidade e sustentabilidade, né? Eu vou adicionar mais uma AD, que é a diversidade, porque ao longo desse ano, uma das coisas que a BLTA tentou organizar seria um manifesto sobre o que é o turismo de luxo no Brasil. Porque ele é muito diferente do turismo de luxo na França, em Dubai, na Ásia. Então, qual é o sabor brasileiro do turismo de luxo? E após muita discussão e um trabalho a, sei lá, 100 mãos, com todos os membros, os 44 membros da BLTA, a gente chegou em 3 pilares, né? Que é autenticidade, sustentabilidade e diversidade. São essas 3 coisas que eu acredito que a gente entrega, o país, o Brasil, entrega melhor do que a maioria dos países. E aonde a gente pode competir. A gente nunca vai ter o mármore mais bacana no nosso hotel. A gente nunca vai ter o serviço de restaurante mais refinado como vai estar na França. Mas temos alguma coisa que o mundo está buscando, que é esse sorrir com o olho, né? Essa capacidade de se mostrar genuíno e autêntico. E o brasileiro, acho que finalmente, assim, se eu gostaria de ver algo sair dessa pandemia, é descobrir os destinos de natureza do Brasil. O turismo de luxo descobriu os destinos de natureza. E eu queria trazer o Simon Hayes aí para uma pergunta. Como você trabalha exclusivamente na América Latina e ao redor da América Latina com muitos hotéis de natureza, queria saber se você tem algumas opiniões sobre o que o Brasil tem um pouco de diferente. Como é que você compararia o turismo, o que o Brasil tem para oferecer como proposta e também como que o Brasil se promove, quais são as dicas que você daria para nós, brasileiros, para se posicionar melhor no cenário de turismo na América Latina? Nossa, muitas perguntas, Martin. É tarde aqui na Inglaterra. Toma mais uma cerveja, Simon. Não, tudo bem, tá legal. Como referência, bom, trabalhamos com muitos países na América do Sul, América Latina. Eu vejo, por exemplo, uns clientes Tierra Hotéis em Chile, Pacuari Lodge em Costa Rica, por exemplo. Temas de acomodação luxuosa, natureza, espaço e aventura, e experiências personalizadas. Mari falou uma coisa que eu gostei, que a gente tem que ter o orgulho e também a ideia de sense of place. Não sei como você fala sense of place em português, Martin? Me ajuda aqui. Sense of place. Um senso de... Ao pé da letra é um senso de lugar, mas a gente não usa assim, né? Bom, é do lugar e não tem vergonha. Acho que é o senso de pertencimento, é isso. Isso, Mari, e não tem vergonha disso, então é importante, né? A gente pensa que o viajante agora pode tomar seu café em todo canto do mundo, né? O café, o conforto, também é importante. Mas aí, do meu ponto de vista, chega. Não queremos um mundo igual, por favor. E por isso adoramos viajar, queremos as coisas diferentes. E conforto, interessante que conforto, um pouco de luxo, para talvez ter a confiança de sair de nossa área de conforto. Então, é uma plataforma para poder experienciar uma coisa diferente. E uma coisa também que eu gostei de uns hotéis nossos é concessão de tempo, que a ideia é mudar a velocidade das nossas vidas nas férias, né? A cidade é muito rápida, não é, Mel? Não é rápida em São Paulo e na Gávea. Então, e isso é legal, né? Mas também tem um custo. Eu tenho um cliente em Costa Rica, Cassia, onde eles planeja e até celebra como sucesso quando os hóspedes se atrasam, perdendo o senso do tempo. Os brasileiros devem ser especialistas. Bom, é natural no Brasil, não é? Estou falando como um britânico, né, que sempre chega no hora certa. Então, mas eu também queria falar, Martin, que não temos que olhar para fora, porque o Brasil tem uns campeões
do mundo no setor um setor onde eu trabalho, né, onde pesquisa científica, conservação, rewilding e turismo se encontram. Estou falando uns membros da BLTA, graças a Deus, né, que é Refúgio Ecológico Caimã, Pousada Trijunção no Cerrado, Comuna de Bitipoca e Cristalino Lodge. E me desculpa mencionar, mas eu estou tão orgulhoso de trabalhar com eles que eu teria que dar os nomes. Então, tem exemplos, sim, mas Brasil tem tudo. Em temas de visita também, estou falando muito, mas em temas de promoção, não tem um fim para isso, né? E com certeza o Brasil pode fazer muito mais na promoção do país e dentro do país o treinamento também do setor de hotéis. É interessante mencionar que o Brasil atraiu mais ou menos 6,3, 6,4 milhões de turistas internacionais em 2019. E o Rio, 2,25 milhões. Costa Rica, desculpa, mas Costa Rica, que é um país pequenininho, cabe 4 Costa Ricas só no estado de São Paulo, teve mais que 3 milhões. E o Torre de Londres, quase 3 milhões também, no mesmo ano. Então, não é uma comparação justa, me desculpa, por favor, mas eu sei, mas é para mostrar o enorme potencial do Brasil no estrangeiro. Com certeza, é um desafio que o Brasil tem. O fato do Brasil ter um mercado doméstico, que durante a pandemia está sendo a salvação do turismo, comparado a tantos outros países, faz com que muitas vezes o hoteleiro, o brasileiro, ele olhe apenas para cá, para dentro, ao invés de olhar para referências ao redor do mundo. Simon Mayo, a gente está começando a se dirigir para o final, eu vou começar a fazer algumas perguntas mais difíceis, mais polêmicas. O Simon falei no início, mas ele é o diretor da ILTM São Paulo, a principal feira de luxo, de turismo de luxo do Brasil. Agora, como a maioria deve saber, quem financia, quem patrocina as feiras de luxo são os expositores, né, Simon? São quem pagam os estandes e os agentes de viagem são convidados gratuitamente para participar dessas feiras. Com essa crise econômica que inevitavelmente aconteceu agora, e com a proliferação de feiras que existem pelo mundo, cada vez mais os expositores vão ter que ser seletivos sobre onde vão investir o dinheiro de marketing deles. Eu queria a sua opinião sobre como que esse mundo de feiras vai mudar, se de alguma maneira, depois da pandemia, e como que a Reed Exhibitions e a LTM está pensando essa questão de como fazer uma feira ficar cada vez mais relevante para o expositor e também, óbvio, para o buyer, né, para o agente de viagem. Ótima pergunta. Vou chegar lá, mas no primeiro eu quero voltar no assunto sobre o Brasil. O que o Brasil tem? Eu vim para o Brasil quase 10 anos atrás. Eu fiquei no Unique. A primeira pessoa eu encontrei foi o Mel. E cheguei lá, eu estava acostumado a trabalhar com o ILTM em Cannes, em Xangai. O Cannes, obviamente, todos os hoteleiros são franceses, da Suíça, lá no Xangai, todos são europeus também. Encontrei Mel, jovem, sofisticada, elegante, um hotel super bacana, e o hotel cheio de alegria, fica lá no teto, tomando um caipirinha, acho que foi um caipirinha de maracujá com pimenta, lembro o garçom até hoje, e falei, nossa, que legal, que diferente, que mundo de luxo diferente. E com certeza o Brasil nunca vai ter o serviço da Suíça.
aqui. E as pessoas não estão procurando isso do Brasil. Eu lembro, quando eu cheguei aqui, estava no crise de 2015, de 2016, o taxista perguntava, o que você está morando aqui? Eu falei, por que você não volta para a Inglaterra? Eu falei, por causa da alegria. Da alegria dos brasileiros, uma coisa tão especial. Então, fico orgulho do Brasil, fico orgulho do autenticidade do Brasil, diversidade. O Mel está um bom exemplo de diversidade do Brasil. Mulher, gerente geral, diretor de um lugar tão legal, com uma história bacana sobre o filho que era cego, eu acho que cego. Por isso, todos os corredores eram escuros, super interessante. Então, mas voltando pela questão sobre LTM, a relevância, LTM lançou em 2001, foi nascido de WTM, em Londres. Então, temos uma longa história com o mercado de trade, de turismo, 40 e mais anos. E a LTM foi o primeiro. E sempre foi focado em negócios. E mais de 10 anos antes de trabalhar com o ELTM em Latin America, eu cuidava das agências que vai para o ELTM todas as feiras. Viajei 50 países no mundo, conhecendo todas as agências nós convidamos agências de 75 países do mundo para as várias ELTMs e conhecemos eles profundamente. E tem um time de 4 pessoas em Londres, uma pessoa no Brasil, e convidamos e conseguimos atrair não só os representantes mais relevantes de todas as agências, não só dos maiores produtores até os boutiques, então um pouco de tudo, mas cada feira tem um foco super específico. Então, se você quer um mercado europeu, você vai para o Cannes. Se você quer o mercado da Ásia, você vai para o Singapura hoje em dia, onde você tem 22 mercados do Japão, China, Austrália, que é muito importante, Singapura, Hong Kong. Se você quer o mercado América do Norte, Estados Unidos, México, Canadá, você vai para o LTM North America. Se você quer o mercado da América Latina, você vai para o LTM Latin America. Mudamos o nome de Travel Week São Paulo, porque não representa o que é a feira, na verdade. Convidamos agentes de viagem de 14 países na América Latina e, mais interessante, 40 cidades desses 14 países. 22 cidades do Brasil e 18 cidades da América Latina. Então, impossível visitar todas essas agências, impossível ter o negócio de todas elas. E para o Brasil, neste momento, eu acho o viajante vai começar viajando regional. Doméstico, com certeza, mas também regional. Eu não quero vai para a Ásia neste momento, na verdade, porque eu não quero ficar tão longe de casa, tão longe do meu médico, hospital e outras coisas. Então, as pessoas vão viajar muito mais regional. Falamos com vocês, você, Martin, brigou comigo, conversou várias vezes para melhorar a presença do Brasil, da ELTM Latin America. Não, o meu sonho tem mais brasileiros, mais hotéis brasileiros na ELTM. E neste ano, conversamos o que estamos vendo agora, e as agências brasileiras realmente querem mais produto brasileiro. Eles estão procurando muito mais hotéis brasileiros, mas não só isso, eles querem ter
relacionamento profissional com respeito entre o hotel e agências, um entendimento melhor entre os dois, porque eles, menos muitos hotéis do BLTA, Fasano, Unique, Emiliano, que estão muito acostumados a trabalhar com os agentes brasileiros, muitos outros agentes hoteleiros ainda não têm um relacionamento. Então, criamos uma proposta nova, uma proposta simples, exclusivamente para o hoteleiro brasileiro, e mesmo com proposta simples, um preço mais simples em reais para eles, vai ter o mesmo número de reuniões pré-agendadas, isso que importa. Então, notícia boa. Que ótimo, é uma ótima notícia saber que a ILTM Latin America está contando com mais participantes dos hotéis brasileiros. Eu tenho uma última pergunta para a Mari, jornalista, que geralmente é quem faz as perguntas, também tem uma pergunta difícil para ela. Mari, muitas vezes o turismo de luxo é visto como um sintoma de uma sociedade que tem muita desigualdade. E certamente esse é o caso aqui no Brasil. E talvez por isso que o turismo de luxo nunca foi visto como muito estratégico. Certamente os gestores de turismo de luxo, o governo, não vê o segmento de turismo de luxo como algo a ser promovido, diferente de países como África do Sul, Nova Zelândia, próprio Peru, que tem o luxo como um dos pilares da sua estratégia. O que você diria, com a sua experiência, para os gestores públicos sobre como o setor de turismo de luxo pode auxiliar na retomada do turismo? Eu acho que é uma confusão comum e a gente tem que entender que a gente tem um problema sério de desigualdade social, fato, e que isso tem que ser resolvido. Mas não promover o turismo de luxo é um equívoco enorme. O turismo de luxo movimentou $1,5 trilhão no mundo e não querer uma fatia disso com o perdão da palavra, de uma estupidez enorme, né? Então, de fato, o turismo de luxo pode, por N maneiras, ajudar na retomada, nesse processo agora, mesmo agora que a gente sabe que teve a debandada do turista estrangeiro aqui no Brasil, e são os brasileiros viajando, que eu acho que é ótimo, acho que foi o Ricardo Freire que falou nos diálogos de ontem, que, enfim, a gente está mostrando Brasil para o brasileiro, né? O brasileiro nunca foi o foco do turismo de luxo brasileiro. Que bom que, entre trancos e barrancos, nessa época, a gente está focando no turista brasileiro. Estava lendo outro dia, são mais ou menos 3 milhões de brasileiros que estavam acostumados a ir regularmente para o exterior e que não estão fazendo essas viagens ao exterior, eles estão com essa reserva de dinheiro, eles querem passear, porque todo mundo quer sair um pouco de casa agora, e eles têm esse dinheiro para investir. E quando os estrangeiros voltarem para cá, a gente sabe que com essa cotação que para a gente é tristíssima de euro e dólar, para eles é maravilhoso. Então, eles vêm para cá também com muito mais poder de gasto ainda, né? Então, eu acho que, falei no comecinho, que eu acho que o turismo de luxo sempre foi um grande trendsetter. A indústria do turismo de luxo sempre lançou tendências importantes que ultrapassaram o universo do luxo e acabaram se estendendo para os outros nichos do turismo. Então, eu acho que nesse sentido também, investir no turismo de luxo agora, primeiro com os brasileiros que têm esse dinheiro, que era um dinheiro guardado para viajar, e que eles vão destinar para as viagens domésticas. Depois, quando os estrangeiros voltarem para cá, que eles também virão com um poder de consumo maior e para estadias provavelmente maiores, e o Simon estava comentando antes, e que eu concordo. A gente está vendo, a Mel falou isso também, a gente está vendo o próprio brasileiro ficando muito mais tempo fora, né? Eu mesma, na primeira viagem que eu fiz agora da pandemia, eu não pensei em ficar... Acho que a minha conexão está ruim, que até eu recebi a mensagem aqui.
A gente não está pensando em escapar, em 1, 2 noites e voltar. Não, já que eu vou sair de casa, eu quero ficar um pouquinho mais tempo fora. O estrangeiro também, quando ele vier para cá, já que ele está indo tão longe, vai ficar um pouco mais e conhecer um pouco mais. Então, eu acho que a indústria, o turismo de luxo em si, é uma excelente ferramenta para esse processo de retomada. Os outros nichos do turismo já estão observando. A gente sabe que a hotelaria de luxo, por exemplo, teve muito menos dificuldade para se adaptar aos novos protocolos, porque já investia demais, né? Não demais, mas já investia muito em segurança, em processos sanitários e etc. Então, foi mais simples a adaptação. Os mid-scale, os hotéis budget tiveram muito mais dificuldade porque eles tiveram que fazer uma transformação muito maior. Então, eu tenho conversado com vários hoteleiros de outros nichos que não o luxo, que estão de olho em tudo que os hoteleiros de luxo estão fazendo, para eles também já se adaptarem para essas novas tendências. Então, eu diria para os gestores, pelo amor de Deus, invistam no turismo de luxo, porque pode beneficiar a cadeia inteira. Você tem toda a razão. Tem uma outra questão também, que é os empregos, né? O turismo, em geral, é um grande gerador de emprego, e o turismo de luxo, especificamente, ainda mais, né? A ILTM soltou um estudo no final do ano passado e repetiu ele no meio desse ano. Eu recomendo a todos um white paper da ILTM. Sugiro, quem tiver interesse nesse assunto, dar um Google. E o que eles falam é o seguinte: a indústria automotiva global, ela movimenta 4 trilhões de dólares e emprega 5 milhões de pessoas ao redor do mundo. O turismo de luxo, só o turismo de luxo, ele movimenta um ecossistema de quase 2 trilhões, ou seja, quase metade dessa grande indústria automotiva, mas ao invés de empregar 5 milhões, ele emprega 60 milhões de pessoas ao redor do mundo. É uma indústria naturalmente voltada a pessoas. Então, quando a gente se depara com questões de emprego, investir em turismo é uma grande saída para um país, especialmente um país como o Brasil, porque certamente o turismo de luxo ele gera bons empregos em lugares remotos do Brasil. A gente citou aqui o Anavilhanas Lodge, que é o maior empregador de um vilarejo como Novo Airão, por exemplo, no Amazonas. Então, o potencial de emprego é enorme. Dessas 60 milhões, 90% são empresas pequenas ou micro pequenas. Então, isso é mais impactante ainda. O quick link para o research iltm.com/universe. É muito bom. Estamos chegando na hora de encerrar nosso debate aqui. Eu queria que cada um de vocês concluísse com palavras finais, a mensagem final que vocês dariam para todos que estão nos ouvindo até agora, porque a gente agradece muito a presença, o prestígio. O que vai mudar no turismo de luxo no Brasil e no mundo? 1 minuto para cada um fazer sua conclusão aí. Mel. Seguimos a ordem. Eu acho que nos foi dado uma chance de repensar o viajar, né? No fundo é isso. A gente está tendo uma oportunidade de repensar o viajar e as relações. Então, acho que é uma oportunidade de repensar a maneira que a gente explora o planeta, né? Repensar a sustentabilidade, investir nisso, de sermos mais sensíveis, de certa forma, de desacelerar um pouco. Para mim, foi um grande aprendizado. Eu estou tentando desacelerar, né? O Simon Hayes falou, urbano, aqui é muito agitado, é muito intenso, 24 horas. Então, para mim, tem sido um aprendizado e tentar desacelerar. E o que a gente falou, valorizar as comunidades, valorizar o local, valorizar o que é nosso. Acho que o maior legado, pelo menos para o brasileiro, vai ser valorizar o que é nosso, que a gente realmente sempre valorizou o outro. Tudo do outro era melhor. E como todos falaram aqui, a gente tem muita
coisa bacana. E é isso, viajar com responsabilidade, né, com essa conexão que a gente tem agora com as pessoas. Então, de forma bem resumida, é isso. Obrigada a todos, foi um enorme prazer. Muito, muito bom. Obrigado, Mel. Quem vai falar agora? Você que é o chefe, você que manda. Você, vai lá, Mari. Eu? Eu diria muito parecido com a Mel. Eu acho que o turista daqui para frente vai estar cada vez mais preocupado com sustentabilidade, com autenticidade, como eu falei no comecinho. Acho que a gente tem que valorizar o local, o que é local, cada vez mais. Acho que a gente precisa aprender muito em termos de turismo de luxo e turismo em geral no Brasil, a ter consistência como destino. A gente precisa ser mais consistente no geral, e eu acho que algumas coisas que já estão mudando, a gente falou agora há pouco das long stays, as estadias cada vez mais longas, e eu acho que também a gente vai ver muito das viagens multipropósito, porque a coisa do home office para várias empresas, para vários tipos de cargos, vai continuar, independente da pandemia acabar ou não. Tem várias empresas que já anunciaram que vão investir mais em home office e tal. Então, a gente provavelmente vai ter cada vez mais pessoas fazendo aquela mistura bleisure ou pleasure, depende da pronúncia que vocês preferem, mas a gente vê essa mistura cada vez maior no turismo de luxo. As fronteiras do que é lazer e do que é negócio se misturando cada vez mais. Pode ter numa família os pais viajando e fazendo horas de home office e os filhos estão só descansando, ou a família inteira vai para desconectar com algumas reuniões pontuais online aqui e ali. Eu acho que essa tendência de misturar o business com o lazer também é uma coisa que provavelmente deve ficar no pós-pandemia também. E eu também queria agradecer muito a oportunidade de estar aqui e todo mundo o convite da BLTA e a participação de todo mundo que está assistindo a gente. Obrigada. Obrigado, Mari. Agora tá fácil, é só chamar o Simon. Quem quiser. Dois ingleses gentil. Simon, por favor, primeiro. No, please, after you. Tá bom, então. Obrigado, Simon. Então, as mesmas coisas que eu falei já, né? Que eu consigo ver as coisas crescendo, design sustentável, arquitetura diferenciada, comida maravilhosa, saudável, serviço sutil, sofisticado, sabores e experiências do lugar, como o Mari e todos nós falaram. E para nós também, purpose. E a natureza, que o Brasil tem em abundância. A natureza, queria comentar, é o perfeito caminho para relaxar, sentir bem e até se transformar, porque nos puxa imediatamente e naturalmente de nossos problemas e preocupações. Essa é uma palavra difícil, eu sabia que ia ter problema nessa palavra. Preocupações ao momento. A natureza é corrente fluindo de experiências únicas. E depois de um certo ponto, não precisamos controlar. Podemos deixar o cliente ter sua experiência e memórias mágicas. O ano passado estava em Costa Rica. Aprendi um dia a controlar minha respiração e fazer apneia. Isso para mim ficou memória para a vida, que nunca vou esquecer, até que me mudou. Olha o grande sucesso do filme Professor Polvo. Não sei se é uma coisa grande lá no Brasil, mas aqui foi um sucesso enorme. My Octopus Teacher, em Netflix. Uma maravilha, fiquei fascinado. Um segmento importante, não é para todo mundo, claro, mas um segmento importante do mercado de luxo quer relaxar, mas também experimentar, talvez ajudar ou participar no progresso científico. Por exemplo, o programa Citizen Science nos barcos de expedição antártica. Ou a habituação da onça, ou lobo-guará,
de um safari em Pantanal ou Cerrado. E assim, aprender. Brasil, eu estou com muita saudade de você. Aqui é um frio horrível. E a gente quer voltar. Nos deixa voltar. Saúde. 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 Simon. Já falamos bastante sobre tendências, mas eu acho que é bom lembrar que nós viajávamos porque tínhamos curiosidade, porque nós queremos conectar com pessoas novas e se reconectar com nossos amigos, a família. Eu acho que isso não vai mudar e conexão humana é uma coisa mais importante de viagens de luxo e não tirar a experiência mesmo com máscara. Fique bem, muito obrigado pelo convite. Se cuida, todo mundo. Pessoal, muito obrigado, Mel, Mari, Simon e Simon. Foi uma hora muito interessante. Espero que todos tenham gostado e apreciado essa troca. O Fórum BLTA está de volta no dia 10 de novembro, a partir das 14 horas, com a série de webinars. No dia 10, teremos a Matueté Brasil, Cristalino Lodge, Janeiro Hotel, Rancho do Peixe, Fairmont Copacabana, Pousada Maravilha e o Hotel Unique Garden, já ouviram falar? E a Casa Turquesa. E a seguir, às 17 horas, mais um diálogo esse vai ser muito interessante. O título é Economia Verde e o papel do turismo na conservação e recuperação dos biomas brasileiros. Nesse diálogo, vamos ter a honra de ter o Alex da Riva, do Cristalino Lodge, o Guto Costa Filho, do Anavilhanas Lodge, Pedro Passos, um dos grandes empresários do Brasil, fundador da Natura e que preside o Instituto Semeia, e o Roberto Clabin, do Refúgio Ecológico Caimã, mediados pela Paulina Chamorro, com vocês. Não percam, dia 10 de novembro, a partir das 14 horas. Muito obrigado pela presença de todos. Até logo. Obrigada. Tchau, tchau, gente.